Então beleza. Então vamos começar. Deixa eu ver, 6h10. Eu vou... eu não sei quem tá, se vocês querem gravar a aula, depois eu mando os slides para vocês, que por aqui eu não consigo gravar. Tá, não, pode gravar, vocês que decidem, hein? Então bora, deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá, então bora. Então bora lá, pessoal, vamos começar. A ideia é falar para vocês um pouco sobre hemorragia digestiva alta, né? Então, tentar passar para vocês assim, algo mais da prática, viu? A gente tentar sair um pouquinho de artigo, de consenso, apesar que eu vou passar um para vocês, mas tentar falar mais algo na prática, tá? Principalmente não sei como que vocês estão aí, pessoal, está acompanhando algum box de emergência, principalmente um box clínico, né? Vocês vão ver que essa questão de hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa é muito prevalente, é muito frequente, tanto no box de emergência quanto na enfermaria, pacientes de UTI em geral, UTI coronariana. Então, assim, são patologias muito frequentes, né? E a gente vai ser o nosso dia a dia depois. Tanto quem for para a área clínica, né, para mexer com urgência e emergência, tanto para quem for para a área cirúrgica. Então, a ideia, pessoal, é a gente trocar ideia mesmo, igual eu costumo fazer com vocês, tá? Então, fiquem à disposição para vocês interromperem a hora que for preciso, né? Se vocês quiserem dar ideia, tirar dúvida, não tem problema, é mais uma troca de ideia, um bate-papo mesmo do que uma aula em si, tá? Então, fiquem à vontade para interromper, perguntar, trocar qualquer ideia, beleza? Deixa eu só ver como é que tá aqui, que parece que não tem ninguém para acertar, beleza. Então vamos lá, hemorragia digestiva alta. O caso mais grave que a gente vai ver é isso aqui, ó, essa cena que a gente vai presenciar. O paciente ou vai chegar para a gente nessa situação, ou ele vai chegar com a história de que vomitou sangue em casa e na nossa frente vai acontecer isso daí, ou o paciente vai ter internado por algum outro motivo e de repente apresenta esse tipo de sangramento, né? Um vômito em grande quantidade, né, que assusta muito, tanto o paciente, quanto o acompanhante, quanto nós, médicos, equipe de enfermagem. Então, é uma situação um pouco delicada. Tem isso daí, tem aquele paciente também que pode estar escarrando sangue, que é o que a gente vai discutir também os sinais clínicos, né? Mas esse aí é o mais grave, esse é o que nos chama mais atenção, que principalmente para quem vai formar clínico geral, trabalhar na urgência e emergência, vai presenciar mais isso daí, tá? Então, esse é o principal sinal clínico da hemorragia digestiva alta. Por definição, o que é uma hemorragia digestiva? É qualquer sangramento proveniente do trato gastrointestinal. Lembrar que o trato gastrointestinal ele vai da boca até o ânus. Quando que a gente define como hemorragia digestiva alta? Quando ela vem antes do ângulo de Treitz, né, que vai corresponder a sangramentos provenientes da cavidade oral, né, esôfago, estômago e duodeno. E ela é baixa quando ela é após o ângulo de Treitz, jejuno, né, ilho, cólon e reto. Então, quando a gente pensa em hemorragia digestiva baixa, a gente tem muito intestino para averiguar, identificar o sangramento, né? Porque só o jejuno em si, a extensão dele é muito grande. E tem hemorragia de foco indefinido, quando o paciente faz exame tanto para investigar alta quanto baixa, mas ele não consegue achar o foco de sangramento. Aí fica com hemorragia digestiva de foco indefinido. Então, nós temos essas três classificações, essas três definições, alta, baixa e de foco indefinido.
Sinal clínico da hemorragia digestiva alta. Então, a gente vai dar meio que uma resumida aqui. Hematêmese é o principal sinal clínico, que é o vômito com sangue, ou pode ser o sangue vivo, aquele sangue vermelho mais claro, ou um vômito com borra de café. E a melena, o que é a melena? Aquela fezes escurecida, pegajosa, com um odor fétido, um odor muito característico de sangue digerido, né? Então, lembrar que às vezes o paciente, ele tem hemorragia digestiva alta, mas ele pode não ter hematêmese, ele pode estar se apresentando apenas como melena. Então, melena é indicativo de sangue digerido, tá? E na hemorragia digestiva baixa, o que o paciente vai apresentar? Uma hematoquesia, que são fezes com sangue, né? Ou a enterorragia, quando o paciente está evacuando aquele sangue vivo, tá? Pode ter algumas situações que o paciente com hemorragia digestiva alta, ele possa apresentar hematoquesia. O que seria essa hematoquesia? Essas fezes com sangue. Ele está sangrando uma quantidade, né, de sangue na parte gastrointestinal alta, que devido ao efeito catártico do sangue, esse sangue está saindo vermelho claro pelas fezes. Ou seja, ele faz com que o intestino entre numa peristalse intensa, esse sangue que ele não dá tempo nem de ser digerido, acaba saindo lá nas fezes. Então, o paciente que tem uma hemorragia digestiva baixa, às vezes a causa dele não é baixa, pode ser a origem está no trato gastrointestinal alto, tá? Então, a gente vai ver lá para frente que às vezes a gente vai investigar uma hemorragia digestiva baixa, a gente também precisa investigar a hemorragia digestiva alta ao mesmo tempo. Então, começar pelo o início de tudo, sempre, que a gente costuma falar, pelo básico, que é a anatomia. Então, lembre, paciente apresentou hemorragia digestiva alta, não se esqueçam de examinar a cavidade oral do paciente, ver se tem alguma lesão, se tem algum tumor, né, se tem algum machucado, né, alguma situação que o paciente está sangrando na cavidade oral, para a gente ver a carga dentária, porque às vezes o foco de sangramento não é nem no trato gastrointestinal, às vezes é até no trato respiratório, às vezes é uma epistaxe, né, que o paciente está engolindo muito sangue e o tratamento vai ser outro. Então lembre-se de examinar a cavidade oral do paciente para tentar já identificar algum foco de sangramento. Cavidade oral, depois a gente vai para a anatomia do esôfago, né? O esôfago é um tubo músculo membranoso, no adulto mede aproximadamente 25 centímetros, ele começa ali na cartilagem cricoide, né, no nível de C6, e ele é posterior, né, à laringe e à traqueia, então ele fica atrás da traqueia, né? No mediastino, ele está entre o coração e a coluna vertebral, por isso que às vezes algumas patologias que envolvem o esôfago têm sintomas, né, que se confundem com algumas patologias cardíacas, né, por causa dessa proximidade deles e da inervação do mediastino. Ele passa para o abdômen através do hiato esofagiano, né? A gente tem os pilares esquerdo, pilar direito, aqui onde forma a hérnia hiatal, que favorece a doença do refluxo, né? Então ele passa da cavidade torácica para a cavidade abdominal através do hiato esofagiano. Na parte abdominal ele mede de 5 a 8 centímetros no nível de T11, tá? E então ele tem 3 porções, a cervical, a torácica e a abdominal. Tem 2 esfíncteres, o superior, né, que corresponde ao músculo cricofaríngeo, que é esse músculo aqui, e o esfíncter esofagiano inferior, que faz parte daquele sistema para evitar a doença do refluxo, né? A musculatura dele, o terço superior é a estriada esquelética e os 2 terços inferiores é uma musculatura lisa, que a gente não controla. O mais importante da anatomia, né, do esôfago, na verdade, está relacionado à histologia dele. O que é importante para a gente? Ele é um órgão que não possui serose, né, então isso permite disseminação de sangue, de tumor, né? E a gente precisa saber dessa aqui, da mucosa, submucosa e da muscular. O que é mais importante para a gente na hemorragia digestiva? Pensando em hemorragia digestiva é a submucosa, que é onde está presente os vasos sanguíneos, né? Então, o paciente que tem lesão de mucosa, de submucosa, pode ter lesão nos vasos sanguíneos do esôfago, que é onde pode estar a origem do sangramento. A irrigação, né, arterial e venosa. Na parte superior, no terço superior, né, ele é irrigado pelas artérias tireoidianas, né, o esôfago, inferiores e as artérias brônquicas. No terço médio, pelos ramos direto da aorta. Então, a gente
consegue imaginar a pressão, que não é a pressão arterial nessa parte do esôfago. E no terço inferior, vem da artéria gástrica esquerda, né, e das artérias frênicas, que é essa que passa próximo ao hiato esofagiano. A drenagem venosa, isso aqui é o mais importante para a gente, né? O terço superior vai para as veias tireoidianas inferiores, para as veias jugulares, né? O terço médio para o sistema ásico, e aqui o que mais nos importa, né? O terço inferior pelo plexo submucoso, e daí para a veia cava, e o sistema porta. Então, se a gente vê essa drenagem aqui, ó, né, tanto a drenagem do fundo gástrico quanto do terço inferior do esôfago está sendo para o sistema portal. Então, se a gente tem alguma deficiência, algum problema no sistema portal, né, que faça alguma dificuldade para fazer essa drenagem venosa, a gente vai ter um represamento de sangue no sistema portal, e esse represamento vai repercutir por toda essa circulação, tanto gástrica quanto esofagiana no terço inferior, né? Além, lógico, né, para o sistema esplênico e pela veia mesentérica inferior. O estômago, né, pode ser uma das origens da hemorragia digestiva alta, né? A gente vê isso aqui, a gente investiga no fundo gástrico, a gente vai falar de algumas causas: fundo gástrico, corpo, piloro, então tem pequena curvatura, grande curvatura, e as drenagens de cada local. Isso aqui é o que importa pra gente, que é a diferença daqui, a partir daqui, que diferencia hemorragia digestiva alta da hemorragia digestiva baixa. O que é isso aqui que a gente consegue ver? Primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno, terceira porção do duodeno. Vocês estão conseguindo ver a minha setinha aí, pessoal? Onde eu estou mostrando? Sim, prof. Sim. Então, beleza. E a quarta porção do duodeno. Então, aqui a gente tem um ângulo de Treitz, que ele é feito pelo ligamento de Treitz, ou seja, é uma parte lá do hiato esofagiano. A gente tem o pilar diafragmático, que vai lá e faz o ligamento de Treitz e faz um ângulo de Treitz. Então, tudo que sangra daqui para trás, hemorragia digestiva alta, daqui para baixo, hemorragia digestiva baixa. Ou seja, o percurso que a quantidade do sistema gastrointestinal de hemorragia digestiva alta é pequeno, comparado com a hemorragia digestiva baixa. Por isso que a gente tem aquela de foco indefinido, né? Que às vezes que o endoscópio, que é o que a gente consegue ver, a hemorragia digestiva alta não consegue percorrer todo o intestino delgado, nem o colonoscópio, que é o que vem por baixo, né? Então vamos lá, a gente está diante de um paciente, ou chegou na emergência, ou está na enfermaria, e o paciente está lá, vomitando sangue no 12, né? Fazendo esguichando sangue pela boca, né? Tá com hematêmese violenta em grande quantidade. Primeira coisa, como todo paciente grave, o que a gente vai fazer? Vai seguir o ABC do paciente grave, né? Paciente que se move, move, né? Monitor, oxigênio e veia, que é pegar o acesso. Então a gente vai lidar com esse paciente como todo paciente grave, tá? Então vai começar a monitorizar o paciente. Enquanto a gente vai fazendo o suporte ali, a gente vai colher a história patológica pregressa desse paciente para já tentar identificar uma possível causa dessa hemorragia digestiva alta, né? A partir do histórico patológico, saber quais as medicações ele faz de uso crônico ou que ele está fazendo num determinado período e prosseguir com a estabilização hemodinâmica. Isso aqui, pessoal, toda vez que a gente estiver diante de um paciente com hemorragia digestiva alta ou baixa também, o primeiro passo é fazer estabilização hemodinâmica. O tratamento não é cirúrgico, o tratamento não é específico no sangramento, no que está causando o sangramento, né? Então, o primeiro passo é estabilização hemodinâmica do paciente. Lembre-se sempre disso. Não adianta, por exemplo, o que acontece, que é muito comum, a gente tem paciente ou na enfermaria, ou no box de emergência, ou na UTI, está lá, vomitando muito sangue, ou evacuando muito sangue, o pessoal não faz nada, não estabiliza o paciente e pede, por exemplo, uma avaliação da cirurgia, ou pede uma endoscopia. Não é assim que funciona. Primeiro a gente precisa estabilizar esse paciente. Então, regra básica de toda hemorragia digestiva é estabilização hemodinâmica. E como que a gente faz estabilização? Igual no paciente de politrauma, por exemplo, que está com algum sangramento ativo por alguma lesão, né? A gente vai classificar essa perda de sangue, né, esse choque hipovolêmico, classe 1, 2, 3 ou 4,
Depois que a gente classificar esse sangramento, a gente vai, né, que isso aí a gente faz a beira-leito em questões de segundo, só com o exame físico, né, sinais vitais, exame físico do paciente, a gente consegue fazer isso daí, essa classificação, e dá procedimento na estabilização, ou com cristalóide, ou cristalóide e sangue, a gente vai estabilizar esse paciente com reposição do que ele está perdendo. Lembrar que quando se ele perder muito e instabilizar, classe 3 e 4, a gente repõe cristalóide e sangue, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E classe 1 ou 2, apenas com cristalóide, né? Graças a Deus, a grande maioria dos pacientes não chegam a fazer um choque hipovolêmico grave. A gente consegue, às vezes não precisa nem repor nem líquido, às vezes ele nem estabiliza, né? Mas quando o paciente faz uma estabilização hemodinâmica, repor o que ele perdeu, lembrar que não adianta ele perder, por exemplo, lá, 1.000 litros de sangue, 1.500 ml de sangue, e a gente repor 1.500 ml de soro, não vai funcionar. Então lembre-se sempre de repor sangue no paciente, tá? E não tenha medo de repor, só um concentrado de hemácia. Não, às vezes a gente precisa repor mais, 3, 4, 6 bolsas de concentrado. Lembrar que quando ele está sangrando, ele não está perdendo só hemácia, está perdendo plaqueta também, né, perdendo plasma, então a gente tem que repor tudo. Então, a partir do paciente que está estável, vamos estabilizar esse paciente. Se o paciente fizer rebaixamento de nível de consciência, a gente vai entubar esse paciente. Então, é o mesmo tratamento que a gente faz com o paciente de choque hipovolêmico grave. Tá? Não vai mudar, não é porque ele não está, né, não é um trauma que a gente vai mudar. Então, o que a gente vai fazer? Monitorizar esse paciente, uma monitorização completa. Obviamente, a gente não vai deixar esse paciente em leito de enfermaria, né? Nós estamos falando de paciente instável, né? Então, vamos lá. PA, cardioscopia, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Se for um paciente muito grave, PVC, pressão arterial invasiva. Lembrar que esses procedimentos, né, demoram um pouco para ser feito, então não são prioridade, tá? Prioridade é acesso venoso periférico, calibroso, né, igual a gente está vendo aqui, e monitorização. E a sonda vesical também. Para que a sonda vesical de demora? Para a gente quantificar a diurese desse paciente, para saber se ele está tendo, né, uma reposição adequada, e para a gente também monitorizar se esse paciente, durante quanto tempo ele pode estar evoluindo com insuficiência renal ou não. Tá? Então lembra, sonda vesical, acesso periférico calibroso, tá? E monitorização completa. Paciente que se move, move, então monitor oxigênio veia. Oxigênio suplementar sempre. Professor, mas o paciente está lá, tá uma frequência respiratória de 20, saturando 99%. Precisa de oxigênio? Precisa de oxigênio suplementar. Se é um paciente que está sangrando, né, ele está diminuindo a hemoglobina que carrega o sangue, o oxigênio, então uma hora ele vai entrar em insuficiência. Mesmo que no monitor ali, no oxímetro, consiga monitorizar lá 98, 99, o próximo sangramento que ele tiver, ele já vai entrar em falta de oxigênio. Então a gente precisa suplementar, precisa estar um pouco acima do normal. Então, paciente grave sempre recebe oxigênio suplementar. Todo paciente grave, tá? Mas está saturando 100%, não importa, oxigênio suplementar. Óbvio que a gente não vai intoxicar esse paciente com oxigênio. Pode começar com uma máscara, né, com reservatório em baixo fluxo, se precisar, aumenta o fluxo, tá? Já pediu chamar o banco de sangue para pedir os hemoderivados, concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, tá? Então a gente já precisa avisar o banco de sangue e chamar o laboratório. Colher tipo sanguíneo, hemograma, função hepática, função renal, coagulograma desse paciente, provas inflamatórias, sorologia, se a gente não conhecia esse paciente, né, se for um paciente que está chegando agora para a gente, lactato e bioquímica com os eletrólitos, né? A gente faz a gente precisa investigar toda a parte laboratorial desse paciente, principalmente coagulograma e função hepática, né? Lembrar, estabilidade hemodinâmica é diferente de um paciente hemodinamicamente normal, tá? Não é porque o paciente está sangrando que eu estou colocando ele estou buscando a estabilidade hemodinâmica, eu não preciso deixar ele numa pressão 12/8, 12/7. Não, o que eu busco de estabilidade hemodinâmica? Uma pressão, né, com uma frequência cardíaca, uma pressão arterial médica suficiente para manter um aporte de oxigênio e de sangue, né, o mínimo possível e o ideal para os órgãos vitais, cérebro, pulmão, rim, fígado,
né, o coração, o mínimo necessário para isso. E no adulto, o que é? A gente vai calcular o volume urinário, o paciente tem que estar pelo menos 0,5 ml por quilo por hora, né, por isso que a gente passa a sondinha. A pressão arterial sistólica entre 90 e 100, tá? Não preciso buscar 12 por 8 ou 13 por 8. Frequência cardíaca de preferência um pouco menor que 100 BPM, né? Pode estar ali 100, 110 também, não tem problema, né? O HB de 7 a 9, a gente não precisa transfundir esse paciente, desde que não seja um paciente que tenha alguma lesão neurológica, que não vai ser o caso, né? Provavelmente porque não é um trauma, desde que o paciente não seja um paciente cardiopata ou coronariopata, que necessita de uma quantidade de sangue mais elevada. Então, se o paciente não tiver essas outras patologias associadas, ele estava lá com HB de 14 e agora ele está com HB de 8. Preciso transfundir? Não preciso transfundir. Porque lembrar que toda transfusão tem suas consequências também, né? E a pior delas, por exemplo, é um TRALI, que é aquela reação grave que faz uma transfusão, o paciente faz um edema agudo de pulmão rápido, que a gente não consegue reverter e o paciente faz insuficiência respiratória aguda grave por TRALI, né? Quando ele faz a transfusão. Então, se o paciente foi lá, caiu para 7, 8, 9 de HB, não tem desespero para transfundir esse paciente. Óbvio, desde que ele parou de sangrar, né? Que se foi só um episódio. Se ele continuar sangrando, a gente precisa transfundir. E buscar um hematócrito de 21 a 24%. Então, os 3 pilares da reposição volêmica, né? Então, a gente tem uma reposição balanceada. Não é só infundir soro nesse paciente. Isso está caindo, já caiu, na verdade, né? Por terra esse conceito de soro nesse paciente. Não. Então, a gente tem uma reposição balanceada. Limitar cristalóides, porque isso aí dilui muito o sangue do paciente, faz coagulopatia. Então, a gente faz acidose metabólica, a gente acaba piorando o paciente quando a gente usa só cristalóide, tá? Hipotensão permissiva, ou seja, se a gente tem um vaso sangrando, uma úlcera, seja qual for a causa do sangramento, se a gente subir a pressão muito alta desse paciente, vai sangrar mais. Imagine uma caixa d'água que já está vazando. Se ela vazou e parou de vazar, e você vai lá e joga mais água, né, ou aumenta a pressão dentro dessa caixa d'água, ela vai vazar. Né? Na reposição volêmica é mais ou menos assim que a gente pensa. Então, você manteve uma pressão, né, o paciente um pouco hipotenso, mas está o suficiente para ele ficar consciente, o paciente está responsivo, né, não está sem queixa ali, não precisa colocar a pressão normal, manter ele hipotenso, que essa hipotensão vai ajudar a controlar o sangramento, tá? E transfusão de hemoderivados, né? Aí algumas instituições têm seu próprio protocolo, mas lembrar sempre de transfundir concentrado de sangue, né, de hemácia, plasma e plaqueta. Hoje, normalmente, a gente usa o protocolo de 1 para 1 para 1, né? Quantidade, 1 para 1 para 1. Então, a gente faz uma reposição balanceada. Existem vários trabalhos que já falam, né, em relação a esse tipo de transfusão sanguínea. A gente tem 2 trabalhos aqui que vê a porcentagem, a chance de ressangramento e a mortalidade, comparando com a gravidade do paciente. Esse score de Rocal aqui é o que vê a gravidade do paciente. Então, os pacientes não muito graves, né, quando faz uma transfusão com células vermelhas, né, com concentrado de hemácia, a chance de ressangramento é muito maior. No paciente muito grave não faz tanta diferença, porque o paciente já é muito grave, né? Mas comparando a transfusão com a não transfusão, o paciente que foi transfundido teve mais chance de ressangramento. E isso vale para a mortalidade também. Né? O paciente que foi transfundido apresentou um grau de mortalidade mais elevado. Então, a gente tem que ter uma transfusão balanceada. Em relação à sobrevida, se a gente ver no paciente que teve uma estratégia de transfusão um pouco mais restrita, ele teve uma sobrevida maior do que um paciente que foi uma estratégia mais liberal, né, mais liberada, onde se buscou-se uma estabilidade hemodinâmica mais elevada, sem hipotensão permissiva, com transfusões exageradas de hemocomponente, né? Então, lembrar que essa estabilização e esse uso de hemocomponente tem suas consequências também, não é apenas uma simples transfusão. E paciência com esses pacientes, né? A gente não precisa, principalmente no começo, logo que a gente começa a trabalhar na urgência emergente, a gente fica um tanto quanto meio assustado ou desesperado. Eu preciso colocar esse paciente estável o mais rápido possível, né? Não, tenhamos calma, vamos seguir o tempo do paciente, vai transfundindo de pouco em pouco.
né? Se o paciente tiver um sinal que a grande maioria dos pacientes sangra bastante, mas não sangra ao ponto de rebaixar, de ter que entubar, nada disso. Esses são os eventos mais raros. Então, são pacientes que aguentam uma estratégia de transfusão mais, né, mais restrita, né? Um paciente que aguenta um pouco mais de hipotensão. E devagarzinho a gente vai estabilizando esse paciente para dar seguimento nas condutas mais específicas. Então, a gente fez os primeiros passos desses pacientes, estabilizou. A partir daí, a gente vai começar a interrogar, né? Fazer a parte médica mesmo, anamnese, exame físico, tudo mais detalhado para poder pensar nas hipóteses diagnósticas, na causa dessa hemorragia digestiva. Então, na anamnese, né? A gente vai, durante quando é o primeiro contato com o paciente, a suspeita, ela está correta apenas em 40% dos casos, porque muitos pacientes não têm diagnóstico, né? Ou, né, quando a gente vai tentar fazer esse diagnóstico só pela anamnese, normalmente só 40% que está correto. A gente precisa avaliar nesses pacientes sinais e sintomas de doença hepática ou algum hábito que possa causar doença hepática, algum histórico de vida, história patológica, né, história social, que possa levar esse paciente à doença hepática, né, pensando nas doenças infecto-contagiosas, alcoolismo, alguma coisa assim. Pesquisar sobre dispepsia, uso de AINES, alcoolismo também, pensando em doença ulcerosa. Uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário, nesses casos se o paciente é cardiopata, coronariopata, né? Se o paciente já fez transfusões sanguíneas prévias, se teve reação ou se ele aceita o procedimento, isso, lógico, a gente está falando do paciente consciente, né? Senão a gente vai investigar isso junto com a família. Essa questão de se o paciente aceita o procedimento ou não, né, de transfusão, isso é uma situação bem complexa, que vocês vão se deparar aí na prática de vocês, com pacientes que não aceitam a transfusão, né? E aí a gente fica um pouco com as mãos amarradas. Então, na hemorragia digestiva alta, ela compõe 80% das hemorragias digestivas, tá? Né? Se a gente comprando alta com a baixa e a de foco indeterminado, ela está classificada em associada à hipertensão porta, a gente faz essa diferenciação da hemorragia digestiva alta. Relacionada à hipertensão porta e os não associados ou não relacionados à hipertensão portal. Então, a partir daí, a gente tem que começar a diferenciar nosso pensamento, a guiar nossos pensamentos para as hipóteses diagnósticas e definir conduta. Será que está relacionado a alguma hipertensão porta ou não está relacionado à hipertensão porta? Né? Endoscopia digestiva. Bom, se a gente tem um sangramento alto, qual que é a melhor coisa a gente tratar um sangramento? É ver de onde está sangrando. E qual que é o exame que a gente usa para ver o trato gastrointestinal alto? É a endoscopia digestiva alta. Então, não sei se vocês já acompanharam alguma endoscopia digestiva, quando a gente vai fazer isso seletivo, né, ou se vocês já fizeram, a gente tem um preparo para o estômago estar vazio, né, para não ter alimento, nada, para poder ser visualizado o estômago, né, toda a parte gastrointestinal alta, né, para poder facilitar o exame, para poder fazer o tratamento. Agora, imagine um paciente que está sangrando, o que a endoscopia pode resolver? Você vai entrar lá e vai ver um monte de sangue, será que esse exame realmente funciona? Dá para resolver? Né? Então a gente vai ver isso mais para frente também. Mas ele é capaz de fazer diagnóstico em 98% dos casos de hemorragia digestiva alta, e além de fazer diagnóstico, ela também é terapêutica. Essa é a grande vantagem da endoscopia digestiva, né? O endoscopista já entra já armado, né? A gente fala, já entra armado com todo o seu arsenal para fazer a terapia, não só o diagnóstico, não apenas olhar, já entra pronto para tratar. Isso é o ideal. Não é o que a gente costuma ver na prática, né? Mas isso aí a gente fala depois também. Mas o certo é o endoscopista já entrar armado para fazer a terapêutica. E o ideal, né, paciente com hemorragia digestiva alta, é fazer endoscopia nas primeiras 12 a 24 horas. Isso vai mudar, né, conforme a fonte que vocês forem ler, ou algum hospital. Para você pegar na USP, eles fazem 6 e 12 horas. Se vocês pegarem o nosso pronto-socorro de Várzea Grande lá, por exemplo, nem faz, né? Então, são situações diferentes. O uso de sonda nasogástrica é questionável. Até um tempo atrás, né, era indicado passar sonda nasogástrica para limpar esse sangue que está no estômago do paciente. Lembrar que o sangue ele é muito nauseante, né, ele é catártico, ou seja, ele dá muita dor abdominal, muita náusea. Às vezes o paciente vomita, não é porque está cheio de sangue, é porque a presença do sangue no estômago, que às vezes nem está mais sangrando ou está em pequena quantidade, mas ele causa muita náusea no paciente. Então, antigamente, algumas pessoas, alguns serviços faziam uso de sonda nasogástrica para limpar, né, e para lavar com soro gelado.
Pensar que o soro gelado, o que ele poderia fazer é uma vasoconstrição dessa fonte de sangramento. Hoje já não se usa, é um tanto contraindicado, porque o paciente pode provocar o vômito com o uso da sonda e broncoaspirar esse sangue ou a secreção gástrica, né? Então a gente evita a sonda nasogástrica. Mas vocês podem encontrar aí para frente em alguns locais fazendo uso ainda. Sinais, né? Hematêmese, que é o vômito com sangue, melena, hematoquesia e enterorragia. Então lembre-se, isso que é deixar, né, bem claro para vocês. Esse paciente que está evacuando sangue, às vezes a fonte desse sangramento é uma hemorragia digestiva alta, tá? Então ele pode ter esses sintomas. Melena, diferença da hematoquesia ou da enterorragia, que melena é aquela fezes escura, pegajosa, ela é até grudenta e tem um odor característico, né? Então vamos começar, vamos diferenciar agora da hemorragia digestiva alta não associados à hipertensão porta. Tá tudo tranquilo, pessoal? Pode continuar? Vocês estão aí? Já dormiram? Então vamos lá. Tudo certo, professor. Estamos. Beleza. Primeiro e o mais comum das não associadas à hipertensão porta é a doença ulcerosa péptica. Vocês já devem ter até tido aula disso daqui, então vamos dar uma relembrada. São as que mais sangram, as úlceras que mais sangram são as úlceras duodenais, tá? Principalmente as da parede posterior, porque ela fica sobre a artéria gastroduodenal, então quando ela ulcera bastante, ela acaba lesando o vaso e sangrando bastante também. Então essas são as mais comuns. O tratamento não é cirúrgico, o tratamento a princípio ele é clínico e endoscópico, né? Se a gente tem a causa, se for por acidez, a gente vai resolver essa acidez que está causando essa úlcera. Mas a princípio ele é clínico com estabilização hemodinâmica e endoscópico. Cirurgia apenas em hemorragia refratária, paciente politransfundido com mais de 10 concentrado de hemácia, não chega à estabilização hemodinâmica, não para de sangrar, a endoscopia não resolve, né, não consegue fazer endoscopia, ou ele não consegue conter o sangramento, aí sim que a gente vai operar esse paciente. Mas é uma situação, assim, extremamente grave, que é difícil o paciente sair vivo numa cirurgia dessa, porque o paciente já vem muito grave, né? E é uma área muito difícil de ser operada. Porque esse sangramento, principalmente quando é de úlcera duodenal, a gente está numa região que a gente chama da alma cirúrgica, que é ali perto da cabeça do pâncreas, né? Na endoscopia, né, com um paciente que tem uma doença ulcerosa péptica, isso aqui vocês têm que decorar, cai em prova da faculdade, cai em prova de residência, cai em prova de título, que é a classificação de Forrest. O que essa classificação faz? Ela vai classificar essa hemorragia digestiva conforme o endoscopista está vendo. Então vai classificar em Forrest 1, 2 e 3, né? 1A vai ter A e B, o 2, né, o 2A, 2B e 2C, e o 3, apenas 3, né? Forrest 1A, quando o paciente tem um sangramento pulsátil, né? E o Forrest 1B, quando ele está vendo o sangramento, mas esse sangramento não é pulsátil. Por que a gente precisa fazer essa classificação? Porque a gente consegue ver qual que é o risco de ressangramento desse paciente. Às vezes o paciente está lá, está tranquilo, vai lá, faz endoscopia e vê um Forrest 2, né, B, por exemplo. É um paciente que tem um coágulo aderido numa úlcera. Então ele tem um risco intermediário de ressangramento. Então com isso mesmo que ele está estável, está na enfermaria, não sangrou mais, eu consigo prever qual que é a porcentagem a chance dele ter um novo ressangramento. E com isso eu consigo programar alta ou alguma, né, o tratamento mais específico. Então, 1A, sangramento pulsátil, 1B, um sangramento não pulsátil. A gente consegue ver um sangramento ativo lento aqui, né? 2A, a gente vê o vaso, ele é visível, a gente consegue ver o vaso, mas ele não está sangrando. No 2B, a gente consegue ver o coágulo, e no 2C, apenas a hematina. Lembrar que toda vez que o endoscopista vê um coágulo, normalmente ele vai lá e limpa esse coágulo, e se ele vê um vaso depois do coágulo, ele muda a classificação de 2B para 2A. E o 3, a gente está vendo uma úlcera, né, gástrica, úlcera duodenal com a base limpa já. Então isso aqui tem que decorar, pessoal. Acho que isso aqui da parte da aula, além dos primeiros passos lá com a hemorragia digestiva alta, isso aqui acho que é a parte mais importante para vocês para a questão de prova, tá? Decorar a classificação de Forrest. Lembrar que ele é para doença ulcerosa péptica, tá? O que a endoscopia pode fazer para tratamento? Viu lá o vaso sangrando, a úlcera sangrando, então ele pode fazer injeção de epinefrina, né, que é adrenalina, para fazer a vasoconstrição desse vaso e ele parar de sangrar.
Eletrocoagulação, né, passar aquele eletrocautério, que consegue fazer a endoscopia. Clips, né, hemoclips, que vai lá e clipa o vaso sangrando. Ou quando tiver um sangramento muito intenso que ele não consegue ver, ele pode fazer uma lavagem gástrica com o uso do endoscópio, né? Lembrar que o endoscópio você pode injetar alguma coisa e fazer aspiração também, então ele faz a lavagem gástrica. E algumas condutas falam em injetar eritromicina ou plasio, né, procinético, para poder injetar. Isso aqui é venoso, tá, pessoal? Para fazer com que o estômago aumente a peristalse e ajude o esvaziamento desse sangue. E o endoscopista consiga ver alguma coisa, tá? Se a doença ulcerosa péptica é causada pelo aumento da secreção gástrica, né, que ela é ácida, então a gente normalmente tem que fazer um inibidor de bomba de próton para inibir essa secreção ácida, né, e vai iniciar o tratamento por aí. Então não precisa fazer endoscopia para iniciar o tratamento, então normalmente a gente inicia antes a endoscopia. Como que é o protocolo que a gente faz? 80 miligramas, né, faz um bolus. Lembrar que o frasco ampola do omeprazol tem 40 miligramas. A gente vai fazer 2 frascos desse em bolos e depois vai fazer uma diluição em bomba de infusão, de forma que a gente consiga fazer 8 miligramas por hora por 72 horas. Tá? Isso aí ele diminui o risco de ressangramento. Ah, mas eu não sei se é doença ulcerosa, se é varicosa, qual que é a causa. Já começa do mesmo jeito, se a gente não sabe a causa, tá? Então começa a fazer IBP antes de fazer endoscopia. Se o paciente tem diagnóstico de H. pylori, obviamente que a gente vai tratar esse H. pylori, mas depois de estável o paciente, ou às vezes até depois que ele for de alta. Se o paciente faz uso de anti-inflamatório não esteroidal, vamos suspender, né, porque pode ser a causa dessa doença ulcerosa péptica. E quando que a gente vai operar? Pacientes idosos, que essa úlcera pode ser um câncer. Paciente que está mantendo instável, como hemodinamicamente, né, quando já foi feita a situação com mais de 6 concentrados de hemácia. A endoscopia não está resolvendo, ou o paciente está fazendo hemorragias recorrentes. Então a gente tem que ir lá e tratar essa úlcera de forma cirúrgica. Outras patologias, né? Laceração de Mallory Weiss. O que é essa laceração? É quando a gente tem uma laceração da mucosa e da submucosa do esôfago. Lembra que na submucosa a gente tem os vasos sanguíneos, né, no esôfago, próximo à junção esôfago gástrico, né? E quando que ele ocorre? Paciente que está tendo vômitos muito intensos, né? Normalmente ocorre após uma libação alcoólica. Então isso aqui, ó, sempre ligar, libação alcoólica com hemorragia digestiva alta e laceração de Mallory Weiss. Isso aqui cai muito em prova para vocês também. Então a endoscopia é uma doença, normalmente ela é autolimitado, né? Sangra um pouco, depois já para, né? Cicatriza sozinho até 72 horas. E a endoscopia normalmente é mais para fazer o diagnóstico, porque ela não precisa cauterizar, não vai ter mais sangramento, não vai ter nada. Então lembrar, paciente, né, que fez uma libação alcoólica, estava em uma festa, alguma coisa assim, vomitou e sangrou, começou a sangrar. Lembrar, né, das lacerações de Mallory Weiss. Tá? E endoscopia mais para fazer o diagnóstico. Síndrome de Boerhaave também é outro que a gente tem que fazer uma associação com o abuso alimentar, ou seja, uma ruptura espontânea do esôfago, né, quando tem um aumento muito súbito da pressão gástrica, né? Então o paciente vai vomitar, quando ele faz aquele esforço para vomitar, aumenta tanto a pressão no estômago e no esôfago que ele acaba rompendo o esôfago, né? Um paciente que fez um abuso alimentar, por isso ou ele induz o vômito, ou ele vomita por excesso do alimento mesmo. Na clínica, o paciente apresenta uma dor torácica súbita. Isso aqui é muito raro, né, de acontecer, mas cai em prova. Tem uma tríade de Markle, que a gente fala, paciente com vômito, dor torácica e enfisema subcutâneo na região torácica e cervical. Então, assim, se o paciente tiver realmente essa patologia, teve essa lesão de esôfago ali no mediastino, mortalidade extremamente elevada, porque ele vai fazer uma mediastinite, e é difícil a gente controlar essa perfuração, né? Esse não é nem pelo sangramento, é mais pela perfuração e infecção do mediastino. Então, algum paciente que teve um abuso alimentar, vomitou, fez muita força durante o vômito, evoluiu com hemorragia digestiva alta e dor torácica, lembrar da síndrome de Boerhaave. Gastrite, a famosa gastrite, que é bem comum, né, no nosso meio, né? Acho que é uma das patologias mais presentes.
principalmente a tal da gastrite de estresse, né, que é um nome antigo, né, um nome popular da lesão aguda da mucosa gástrica, e ela é causada realmente por estresse, né? Então são múltiplas lesões superficiais da mucosa gástrica que ela ocorre ou em momentos de estresse, tanto de estresse emocional, que a gente fala, né, paciente que está se preparando para uma prova, por algum teste, ou períodos de estresse na família, no trabalho, alguma coisa assim, então pode fazer essas lesões na mucosa gástrica, tá? Ou quando ocorre uma isquemia dessa mucosa por hipoperfusão, não está chegando sangue adequado nessa mucosa, e ele está fazendo uma hipoperfusão mais a lesão ácida do suco ácido, né, do suco gástrico. Isso pode levar a uma inflamação dessa mucosa, uma gastrite, né? Quando que isso aí é muito comum acontecer? Em pacientes em terapia intensiva, em pacientes graves, pacientes chocados por algum motivo, né? Choque séptico, né? Choque hipovolêmico, choque neurológico, neurogênico, choque cardiogênico, algum tipo de choque está tendo uma isquemia por perfusão. Por isso que é muito, assim, a gente costuma, todo paciente que está internado, a gente deixa um IBP profilático nesse paciente. Vocês vão ver que tem alguns professores que não fazem, mas o ideal é a gente deixar um IBP profilático no paciente internado, por causa do estresse de internação. Se for paciente cirúrgico ainda, tanto no pré quanto no pós-operatório, a gente deixa IBP para evitar essa lesão de mucosa gástrica, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação ao IBP, né? Então, faz parte da profilaxia, quando o paciente tiver alguma coagulopatia, pacientes de UTI, né, que tem subventilação mecânica, TCE grave, pacientes grande queimado, politrauma, pré e pós-operatório, insuficiência renal ou hepática, ou paciente com histórico de úlcera gástrica, hemorragia gástrica prévia, a gente sempre deixa um IBP profilático, né, por causa dessa lesão aguda da mucosa gástrica. Lesão de Lafoix, uma lesão da pequena curvatura gástrica, muito raro também, é uma alteração congênica. Normalmente é um paciente que está investigando anemia crônica. O que é essa lesão, essa alteração? É uma artéria que ela é mais dilatada e ela é tortuosa e ela está presente na submucosa gástrica ali. Ou seja, se não estiver sangrando, o endoscopista não vai ver. Porque não tem úlcera, não tem nada. Então é um vaso visível que na ausência de alguma úlcera, alguma lesão ou alguma massa no estômago, né? Então se não estiver sangrando, o endoscopista não vai ver, só vai ver quando ele estiver sangrando. E o tratamento é a endoscopia, né? Quando ele vê esse sangramento, ele vai lá e põe um clipe ou faz uma coagulação com eletrocautério ou plasma, né? Plasma de argônio. Mas a grande maioria, a endoscopia vai vir normal, porque ela está na submucosa, né? Então, e não tem nenhuma outra lesão associada. Ectasia vascular antral gástrica, né? O famoso estômago de melancia, tem várias varizes no antro gástrico ali, né? Aí pode ser, a origem dessas varizes pode ser várias, né? Uma alteração vascular das vênulas que converge para o antro gástrico. Está associado a várias patologias, entre elas a cirrose hepática, por causa da hipertensão portal, mas às vezes nem sempre pela hipertensão, mas pela própria insuficiência hepática, tá? Por isso que ele entra na parte dos não relacionados à hipertensão portal. Ou doença autoimune, doença renal terminal, né? É um paciente que normalmente vai cursar com uma anemia crônica, né? Principalmente anemia ferropriva. A hemorragia aguda é grave é rara. A gente não vai encontrar um paciente que chega sangrando para a gente no pronto atendimento por causa dessa ectasia vascular. A terapia, né, ela é endoscópica e por transfusões de repetição. E na terapia endoscópica, o que a gente faz? A gente faz o plasma de argônio, tá? Aqui tá alterado. A terapia endoscópica, a gente faz o plasma de argônio, vai lá e cauteriza esses vasos. E paciente que não está tendo uma boa resolução com a endoscopia, faz transfusão de repetição. Outras causas, muito raro, mas que às vezes a gente tem que pensar também, hemobilia, né? Quando a gente tem uma comunicação entre os vasos sanguíneos e o ducto biliar, ou seja, o paciente está tendo um sangramento na via biliar, obviamente se cai bile no intestino, vai cair sangue também. Então a gente vai ter a tríade de Phillips-Sandblom, hemorragia digestiva, dor hipocôndrio direito e icterícia, ou seja, uma patologia da via biliar, né? Por trauma, manipulação cirúrgica, neoplasia. O que a endoscopia vai ver? Vai lá, a hora que ele olhar a ampola de Vater, vai ver que está saindo sangue por ela.
E a angiografia a gente vai ajudar a fazer o diagnóstico e o tratamento também. Hemossulcos pancreáticos, que é quando a gente tem um pseudocisto na artéria esplênica e vai fazer uma comunicação com o ducto pancreático, vai sangrar pela papila de Vater também. O paciente vai cursar com hemorragia digestiva alta, dor abdominal, e um paciente que tem histórico de pancreatite ou de cisto pancreático, né, pseudocisto pancreático. Tratamento e diagnóstico pela angiografia ou uma pancreatectomia distal. Muito raro acontecer e o paciente precisar de cirurgia também. Isso aqui é mais só para a gente ter conhecimento para poder fazer diagnóstico diferencial. Um caso muito mais raro e um caso extremamente grave, que é a fístula aorta-entérica. É uma comunicação normalmente do aneurisma de aorta com a luz do intestino. Então imagine a aorta, fez um aneurisma e ele ulcerou para dentro do intestino. O paciente vai sangrar muito até a morte. Então dificilmente a gente não consegue dar tempo nem de fazer a estabilização desse paciente. É uma catástrofe, né? Quando que ele ocorre mais? Paciente que já tratou esse aneurisma de aorta de forma endovascular, né? Colocou uma prótese de aorta, essa prótese se infecciona, né? E acaba fazendo uma úlcera para a luz do intestino. Então, situação extremamente grave e delicada. Terminando os não associados à hipertensão porta, agora a gente vai passar para os associados à hipertensão porta, né? Paciente com hipertensão portal. Então, voltando à anatomia básica lá, rapidinho, que a gente vai ver isso aqui, ó. A mais comum são as varizes de esôfago, porque a drenagem está relacionada da varize do esôfago do terço distal, a drenagem é para o sistema porta. Mas a gente não tem só a drenagem do esôfago que vai para o sistema porta. A gente tem, né, a veia umbilical, a gente tem as veias hemorroidárias superior. Então, por isso que o paciente que tem uma hipertensão portal, né, por alguma doença hepática específica, ele não vai fazer só varize de esôfago, ele vai fazer doença hemorroidária, cabeça de medusa, né, e ele pode sangrar por esses lugares. Então, a gente pode ver uma veia umbilical que ela foi refeita, que normalmente isso aqui não existe, é só em paciente hepatopata crônico, né? Ou um paciente que desenvolve doença hemorroidária com sangramento e as varizes de esôfago, tá? Então tá tudo relacionado a essa drenagem para o sistema porta que vai estar congesto, né? Pelo aumento da sua pressão. Toda vez que a gente estiver diante de um paciente, né, que está com uma digestiva alta, a gente sabe que ela é varicosa, né? A gente tem um diagnóstico, tem pela história clínica, a gente precisa conhecer quais são os fatores de risco para esse sangramento, porque a grande maioria desses pacientes, eles vão fazer o diagnóstico, né, de hemorragia de varize de esôfago e não vai ser durante o sangramento, vai ser durante quando ele vai um paciente hepatopata e fazendo um exame de acompanhamento da hepatopatia. Então, se o paciente já tem algum grau de hipertensão porta, ele vai fazer uma endoscopia. Fazendo a endoscopia, como que a gente vai saber se esse paciente tem risco para sangramento? Isso é para paciente que nunca sangrou. Né? A gente tem que calcular qual que é o grau de insuficiência hepática pelo Child-Pugh, né? O grau da hipertensão porta, se for maior que 12 milímetros de Hg, já é um paciente que tem um fator de risco alto para sangramento. O calibre das varizes no primeiro endoscopia, se é de pequeno calibre, médio ou grosso calibre, obviamente quanto maior o calibre, maior a chance de sangramento, ou alguns sinais endoscópicos específicos, que são os pontos avermelhados sobre as varizes esofágicas. Então, se o paciente tem essas varizes, né, fez a endoscopia, a gente já tem que saber qual que é o risco de sangramento para já começar a intervir. Então, assim, nos pacientes cirróticos, a hemorragia digestiva alta, né, é o evento mais descompensador, né, desse paciente, ou seja, o paciente está bem, o paciente tem uma hepatopatia por algum, sei lá, doença infecto-contagiosa, alcoolismo, alguma coisa, já foi feito o diagnóstico de doença varicosa, né, de varize de esôfago, então essa hemorragia digestiva, o paciente é o segundo evento que mais descompensa esse paciente, que vai precisar internar, vai precisar entrar com tratamento, né? Ela é um excedente e uma dramática situação, né? Uma complicação da hipertensão porta, né? Eu acho que é um dos principais, é o que mais nos assusta, que mais a gente tem que ter cuidado. Quando a gente faz o diagnóstico de cirrose no paciente, né? 50% deles já tem varize de esôfago, 30% a 40% estão compensados, 60% já possui até ascite associado. A ascite já é uma complicação da hipertensão porta, né?
Esses pacientes têm a taxa de progressão do calibre fino para o calibre grosso é muito variado de paciente para paciente, ou seja, a gente não consegue prever. O paciente hoje fez endoscopia, tem varizes de esôfago e ela é um calibre fino. Então, vou fazer só daqui 6 meses para ver, ou daqui 1 ano para ver como é que está. Não, essa progressão ela é muito variada, né, de 5% a 30%, né, varia ao ano, depende muito do paciente. Por isso que a gente precisa fazer um controle mais de perto desses pacientes. Um terço evolui com hemorragia varicosa, né, com a hemorragia digestiva. 50% dessas hemorragias param espontaneamente, a não ser nos pacientes, obviamente, mais graves, Child-Pugh-C, né, ou seja, na admissão, né, durante a endoscopia, o paciente já tem varizes com sangramento ativo e a pressão venosa hepática está maior que 20 ml de Hg, ou seja, a hipertensão porta está muito alta. Então, são pacientes que dificilmente vai parar sozinho esse sangramento. O que a gente faz nesse paciente com hemorragia digestiva alta de origem varicosa, por hipertensão porta? Primeira coisa é o que a gente já falou, que é aquele, né, são os primeiros passos lá. Se o paciente estiver sangrando muito, com encefalopatia associada ou rebaixamento do nível de consciência, além da reposição volêmica, da estabilidade, a gente precisa proteger a via aérea desse paciente. Como que a gente protege a via aérea? Intubação orotraqueal. Então, se o paciente rebaixou, né, a gente precisa proteger a via aérea desse paciente. Nos pacientes cirróticos, que essas varizes são por cirrose hepática, a antibiótico terapia tem que ser iniciada na internação, mesmo que ele não tenha, obviamente, sinais de infecção. A gente precisa fazer essa antibiótico terapia para prevenir, né, para prevenir um novo sangramento. A gente faz com cefalosporina de terceira geração, né, que é a ceftriaxona ou a fluoroquinolona. E como que a gente trata essa hemorragia digestiva alta? Né, que faz parte, junto com aqueles primeiros passos de estabilização do paciente, a gente tem 2 medicamentos que ajudam a diminuir de forma mais intensa essa pressão no sistema portal para diminuir a pressão sobre as varizes esofágicas, que é a octreotide e a terlipressina. Para o nosso dia a dia aqui, até alguns anos atrás, a gente tinha, bem frequente a gente ter a terlipressina ou o octreotide, ou um ou outro, a gente consegue encontrar nos pronto-atendimento. Pelo menos lá em Várzea Grande, eu sei que no pronto-socorro tem, aqui em Cuiabá, aqui no HMC também deve ter. Então, são medicamentos que vai diminuir a pressão na veia porta e diminuir, obviamente, a pressão nas varizes esofágicas. Então, o octreotide, ele diminui o fluxo de sangue portal, né, vai aumentar a resistência vascular esplênica e vai diminuir a pressão portal. A gente começa com bolos de 50 microgramas e mantém 50 microgramas por hora, tudo intravenoso. A terlipressina, que é o mais usado, um análogo da vasopressina, é uma droga que está relacionada à diminuição da mortalidade, por isso que ela é preferível em relação ao octreotide. A dose inicial, 2 mg, seguida de 1 a 2 mg de 4 em 4 horas, intravenoso por 2 a 5 dias. Nos consensos de endoscopia ou de hemorragia digestiva altovaricosa, a terlipressina ela tem a mesma capacidade de tratamento da endoscopia. Então, se a gente tem a terlipressina no nosso serviço, a gente faz o uso dela, porque ela consegue ter a mesma resolução da endoscopia. A endoscopia acaba sendo padrão ouro, né? Então, até a gente estabilizar, fez a terlipressina, o paciente está estável, não está mais sangrando, a endoscopia que vai ser o padrão ouro, tanto para diagnóstico, né, se o paciente não tiver, quanto para o tratamento. De preferência nas primeiras 12 horas do paciente, obviamente o paciente estável, a gente não faz endoscopia no paciente instável, né? E o que ela vai fazer? Escleroterapia, pode fazer ligadura dessa variz, né, ligadura elástica, cianoacrilato, que é como se fosse uma cola, principalmente para as varizes gástricas, né? Ou passar uma prótese, né, como se fosse um tubo que vai lá dentro do esôfago e esse tubo vai pressionar essas varizes, né, ali autoexpansivo, vai fechar esses vasos para parar o sangramento. Então é isso aqui, ó, né, a gente tem a ligadura, tem a prótese autoexpansiva, a gente tem injeção de cianoacrilato. Então são algumas medidas que a gente consegue fazer com endoscopia para parar, controlar esse sangramento. A gente tem o balão de sangue Stake Blackmore. Isso aqui é algo
em situações que a gente usa em situações de catástrofe mesmo, o que ele faz? É uma situação, uma medida heróica, né? E, obviamente, temporária, tá? A gente encontra isso aqui no pronto atendimento, né? Para a gente poder passar isso aqui, o paciente tem que estar entubado, ou seja, então é para um paciente muito grave, o que ele faz? Ele tem 2 balonetes, um pequeno e um maiorzão, mais comprido. Então a gente vai passar ele pelo nariz do paciente, vai passar pelo esôfago do paciente o máximo que a gente conseguir. Vai insuflar só esse pequenininho. Depois que a gente insuflar, a gente vai tracionar esse balão e ele vai travar lá no estômago do paciente, né, na grande curvatura ali no esfíncter esofagiano inferior. Travou o pequenininho, não vem mais, depois que ele está insuflado, a gente vai insuflar o grande. O que esse grande vai fazer? Ele vai se expandir e vai comprimir as varizes esofágicas e vai controlar o sangramento. Só que se ele faz a compressão das varizes, né, das veias esofágicas ali, que já estão varicosas, ele também faz a compressão da parte arterial. Ou seja, a gente não vai ter um fluxo de sangue para essa parte do esôfago que está com esse balão. Então, por que ele tem um tempo, pode permanecer no máximo 24 até 48 horas no máximo? Porque você vai esquemiar todo esse esôfago se passar desse tempo, né? Então, ele é uma ponte para fazer o tratamento. Ele não é o tratamento definitivo. É até estabilizar esse paciente, né? Às vezes, se eu não tenho endoscopia no serviço, precisa ser temporário, ou não está corrigindo com terlipressina, está sangrando muito, está mantendo instável, eu vou lá e passo o balão de sangue stake. Ele é temporário. É uma situação que está ligada com uma alta mortalidade e um índice de ressangramento, obviamente, muito elevado, porque eu não estou corrigindo essa varize, né? Eu estou apenas comprimindo ela temporariamente, tá? Mas é o que salva a vida do paciente, tá? Então a gente precisa saber usar isso aqui. E, óbvio, para passar, o paciente tem que estar entubado. A gente entuba o paciente antes e passa pela narina do paciente. Então é isso aqui, ó. Passo pela narina, a gente traciona lá o primeiro balonete, ele fica preso no estômago do paciente, depois a gente insufla o mais comprido para comprimir essas varizes. E no máximo 24 horas ele tem que ficar tracionado aqui. Complicações, né? A gente pode ter até necrose de asa nasal aqui, ó, porque ele fica tracionado, né? Fica sob tensão. Então pode ter necrose de esôfago, né? Necrose de fundo gástrico, pode ter necrose de asa de nariz. Então, assim, você passou o balão de sangue stake, você já tem que estar programado a endoscopia desse paciente. Tá? Ele é apenas uma ponte para o tratamento definitivo. Outro tratamento que a gente tem são os TIPS, que é a transjugular intrahepática porta systemic shunt. A gente vai fazer um shunt, uma comunicação da veia porta para a veia hepática. Então a gente consegue tirar, né, a pressão da veia porta, porque não vai desviar o sangue da veia porta do fígado, ele vai ser drenado, né, para a veia hepática. Lógico que a gente tem as consequências disso, né, que o sangue não vai estar passando totalmente pelo fígado para fazer a sua, né, a metabolização adequada. Então o paciente pode desenvolver com encefalopatia, algumas outras complicações. Mas isso aqui a gente faz, né, por hemodinâmica, passando pela veia jugular, e guiado por hemodinâmica a gente consegue fazer uma comunicação do sistema portal para a veia hepática e melhorar essa drenagem, tirar essa pressão que está sobre o sistema portal. Tem uma alta resolução do sangramento, controla em torno de 90% a 100%. Quando ele é feito de forma precoce, tem uma baixa mortalidade, um alto controle de sangramento e um baixo índice de ressangramento, ou seja, ele é muito eficaz, muito eficiente. E, obviamente, algumas contraindicações, paciente com insuficiência cardíaca, doença policística hepática, que a gente passa com o guia dentro do fígado, né? Paciente séptico, obviamente, ou paciente com uma doença valvar, a gente precisa passar pela válvula cardíaca, né? E quando que a gente vai precisar de cirurgia em hemorragia digestiva alta varicosa, né? O objetivo da cirurgia vai ser em pacientes graves que não estão tendo resolução com tratamento clínico, né, ou hemodinâmico, com o objetivo de fazer a descompressão do sistema portal, né? É um tratamento de exceção, eu particularmente nunca vi, mas toda vez que a gente lê ou alguém relata que já fez, né, o paciente não sai da mesa cirúrgica. É um sistema que a gente fala, um tipo de cirurgia portocova, né? Porque o paciente vai para a cova, o paciente morre mesmo. Ou seja, é um paciente grave que precisa passar por uma cirurgia extremamente grande, né? Tem a seletiva, a não seletiva. A não seletiva a gente desvia todo o sistema porta, por isso que a gente fala portocova, né? Na verdade é portocava.
mas, né, de forma pejorativa, porta-cova, porque é difícil alguém sair da cirurgia. E a não seletiva, a gente mantém uma perfusão sinusoidal, a gente faz a derivação da parte esplênica renal para o sistema venoso. E tem a transecção esofágica, a gente vai arrancar aquele pedaço do esôfago que está doente, que está com a varize, né? Que é a técnica de Sugiura. Extremamente raro, extremamente, né, causa uma comorbidade muito grande para o paciente. Então, dificilmente a gente vai usar a cirurgia para tratar a hemorragia digestiva alta varicosa. Então, o paciente que está lá, que é um paciente cirrótico, fez endoscopia e viu que tem hemorragia digestiva alta varicosa, a gente tem que pensar na profilaxia primária desse paciente. Isso aqui é o nosso dia a dia, né, no pronto-socorro também. Às vezes o paciente não chega com sangramento, mas é um paciente cirrótico que está com a sua função hepática descompensada. Aí você vai fazer uma endoscopia, né, porque faz parte do cirrótico, ele vai ver lá que tem varizes esofágicas. Então, a gente tem que fazer a profilaxia primária, profilaxia desse sangramento. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente faz isso daí? A endoscopia, se não tem varizes, né, quando a gente faz o diagnóstico de cirrose, tem que ser repetida a cada 2 ou 3 anos, se varizes pequenas, a cada 1 ou 2 anos. Se um paciente Child Pug B ou C, anualmente, obrigatoriamente, a gente tem que fazer essa endoscopia, para ver como está a evolução dessas varizes. Quando que a gente vai começar a profilaxia? Varizes de médio e grande calibre, né, F2 ou F3, Child Pug B ou C, ou pontos avermelhados na endoscopia, que pode indicar uma chance de sangramento a curto prazo. Então, a gente precisa fazer a profilaxia primária. Como que a gente faz essa profilaxia, né? Como que a gente faz para inibir esse sangramento desse paciente que nunca sangrou? A gente precisa diminuir a pressão no sistema portal. A gente vai fazer uso de beta-bloqueador. Às vezes a gente usa diurético também, mas diurético não está mais no protocolo, saiu do protocolo, mas em alguns lugares a gente vai ver usar o diurético também. Então, a gente vai usar beta-bloqueador, de preferência o carvedilol, tá? A dose vai depender da comorbidade do paciente e da pressão da veia porta, mas normalmente a gente começa com 6,25 mg de 12 em 12 horas para o paciente Child B e C e 12,5 mg de 12 em 12 horas para o Child A. Ou a gente pode encontrar também um paciente usando propanolol. Se já tem varizes, né, paciente que não pode usar o beta-bloqueador, pode fazer essas ligaduras, né, preemptivas, essas varizes, né, faz ligadura por endoscopia. Profilaxia secundária, isso é para um paciente que já sangrou, já controlou, foi de alta, para ele não voltar a sangrar de novo, né? O que a gente faz? Mesmo que a gente fez antes, beta-bloqueador e endoscopia com essas ligaduras, né? Se o paciente estiver internado, é antes dele ir de alta. Se o paciente já tiver ido de alta, né, a gente começa a fazer isso no ambulatório. Se o paciente estiver internado, o beta-bloqueador, a gente inicia em torno do 6º dia de internação, pode ser associado a nitrato, e fazer endoscopia das varizes a cada 2, 4 semanas até obliterar esses vasos. Ou seja, precisa repetir essa endoscopia a cada mês praticamente. Então isso é um pouco que a gente tem dificuldade de conseguir esses pacientes façam isso no SUS. Aqui em Cuiabá, pelo menos. A gente encontrar esses pacientes sangrando no pronto atendimento. E o paciente que já tem ascite, profilaxia de peritonite bacteriana espontânea, a gente faz com norfloxacino de 12 em 12 horas, isso no paciente internado, né? Porque se o paciente fizer PBE, isso aumenta a chance de sangramento nessas varizes. Então tem que fazer a profilaxia de PBE também. Então isso no paciente que já sangrou, para evitar com que ele sangre novamente, tá? Então vocês estão com o paciente internado, antes da alta, iniciar a profilaxia secundária para esse paciente para que ele não sangre novamente. Deixei para vocês aqui alguns scores que a gente usa para calcular a chance de ressangramento ou de prognóstico desses pacientes. O mais comum que a gente usa, né, o score de Rocal para ver chance de ressangramento, de mortalidade, tá? Aí tem o de Glasgow-Batford, que esse dificilmente a gente usa. O score de IMS 65, a gente consegue estimar a letalidade do paciente, tá? E o que a gente tem de mais novo é esse Baveno 7, é um consenso. Baveno é uma cidade na Itália, onde eles se reúnem, né, o pessoal da gastroenterologia se reúne para conduzir, para ver quais são as melhores condutas no paciente com hipertensão portal.
Não? Então, a última foi em 2021, que eles definiram as principais condutas no paciente, para toda, né, a situação do paciente com hipertensão portal. Em relação aos sangramentos, né, hemorragia digestiva por hipertensão portal. Então, para prevenir o primeiro sangramento, de preferência, beta-bloqueador não seletivo, o carvedilol é o que a gente prefere. Pacientes com grandes varizes, fazer uso de cianoacrilato na endoscopia, isso antes do sangramento, tá? Pacientes com sangramento agudo, né, que é aquele do pronto atendimento. Se possível, evitar a intubação orotraqueal, a não ser que o paciente esteja rebaixado ou a gente precise, né, fazer a proteção da viária desse paciente, mas sempre que possível evitar. Inclusive, se for fazer endoscopia nesse paciente, evitar a intubação. Se tiver que intubar, já extubar após o procedimento, porque esse paciente que mantém intubado já é um paciente grave, um paciente, né, hepatopata, ele tem mais facilidade para evoluir com pneumonia, né, com infecção do sistema respiratório. E por esse mesmo motivo a gente evita usar a sonda nasogástrica, tá? Então já está no consenso evitar a sonda nasogástrica, está bem documentado isso daí. Fazer exame de imagem abdominal, ou tomografia, ou ressonância, para buscar trombose venosa esplênica, carcinoma hepatocelular, mapear colaterais porto-sistêmica, tá? Para ver se a gente pode mudar o nosso tratamento, isso óbvio, para o paciente sair da urgência. Paciente com doença crônica, né, do parênquima do fígado, parênquima hepático, evitar IBP nesses pacientes, a não ser que ele tenha uma úlcera gástrica ou uma gastrite, porque o IBP ele causa maior chance de encefalopatia nesses pacientes. Iniciar os vasoconstritores esplênicos, né, terlipressina, que é aquilo que a gente falou, e manter por 2 a 5 dias, isso está no consenso do ano passado. Sempre que possível, dieta oral nesses pacientes, também para evitar a encefalopatia, tá? E tratar a encefalopatia com lactulose. Né? A gente usa a lactulose para evitar a encefalopatia nesses hepatopatas. Terapia endoscópica, o que a gente vai fazer? Ou a ligadura elástica, ou usar adesivos, né, para calcular esse sangramento. Quando o sangramento é na parte gástrica, por gastropatia hipertensiva portal, a gente pode usar o plasma de argono para calcular esses vasos, né? Ou ablação por radiofrequência, ou se for possível, ligadura elástica. E o TIPS, que é o que tem o melhor resultado, né? Mas difícil achar local que faz e tem algumas indicações. Vai ser entre Child C com menos de 14 pontos, Child B com mais de 7 pontos e hemorragia digestiva alta aguda, ou gradiente de pressão da veia hepática maior que 20. Então, são os pacientes que estão indicados o fazer o TIPS, né? Óbvio que é o paciente que está hemorragia digestiva alta controlada. Então, isso é o que a gente tem de novo no último consenso, que é o Baveno 7. O que mais? É isso. Então, assim, pessoal, o que vocês têm para vocês, pro dia a dia mesmo, né? Saindo um pouco de livro. É estabilizar o paciente. Paciente que hemorragia digestiva alta. Estabilizou o paciente hemodinamicamente, foi para endoscopia. Se for por doença hepática, com hipertensão portal, por cirrose, né? Alguma coisa assim, já pensar na profilaxia secundária desse ressangramento, né? Isso, óbvio, depois que o paciente fazer endoscopia estiver estabilizado. Se for acompanhar na enfermaria depois, iniciar essa profilaxia, tá? Não espere encaminhar ele para um ambulatório de hepatologia, né? Para poder iniciar esse tratamento. E para quem for na urgência e emergência, lembra, não é uma patologia cirúrgica, a gente não chama cirurgia para resolver, a não ser que o paciente esteja em tratamento refratário. Endoscopia não resolve, clinicamente não resolve, paciente politransfundido, aí a gente entra na parte cirúrgica para resolver. Certo? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Estão vivos? Estamos aqui, prof. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, querendo falar alguma coisa? Da minha parte está tranquilo, prof. Então tá, vocês querem que manda os slides para vocês ou vocês têm a gravação aí, como que tá? Manda os slides, prof. Tá, vou mandar então, pessoal, para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa depois, me mandem mensagem que aí eu tento, se eu der conta, eu tento resolver a dúvida de vocês. Mas a gente está à disposição de vocês, beleza? Valeu, professor. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite.
Noite, Falou, tchau. boa noite.